A gente vai conversar agora com o nosso comentarista Alexandre Borges, no Rio de Janeiro. Alexandre, em entrevista ao jornal El País, o ex-presidente Lula minimizou a reeleição de Daniel Ortega. Minimizou, na verdade, as críticas à reeleição de Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, comparando ao tempo em que a chanceler alemã Angela Merkel ficou no cargo. Lula disse, abre aspas, porque Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não, fecha aspas. E ele também disse que o Brasil está mais desigual e citou dados de desemprego e fome aqui no país. Queria que você avaliasse, então, as declarações do ex-presidente Lula. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Carla. Foi muito sério, né? Foi muito grave. É uma questão nem do Enem, né? Essa pergunta que ele faz, eu acho que uma criança colegial, de colégio, deveria saber responder a diferença entre uma democracia parlamentar, uma república parlamentarista, como é a Alemanha, como é a Espanha e várias outras que foram citadas nessa fala profundamente infeliz do ex-presidente, e também é mais uma lembrança de que ele não é exatamente o modelo de democrata que tentam pintar por aí numa contraposição ao atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, que evidentemente namora com teses golpistas, que está sempre atacando as instituições democráticas do país, que é um aberto admirador do regime de 64 e de alguns torturadores até, como o coronel Ustra. Então, assim, claro que nós temos motivos para ter preocupações no momento atual com a democracia brasileira. Passamos por momentos que ninguém imaginava que fossem possíveis, que acontecesse de volta, como tanque na rua em Brasília, para pressionar a votação do Congresso. Agora, o que Lula faz quando ele diz que a Venezuela é uma democracia, que Nicarágua é uma democracia, numa eleição fajuta de Daniel Ortega, quando com 80% de abstenções, onde ele mandou prender literalmente 7 dos seus opositores. Então aquilo é tudo menos uma eleição democrática. E ele também ele defendeu Cuba. Enfim, não tem justificativa nenhuma para essa fala dele dentro dos marcos da democracia. Então é bom que o eleitor fique de olho, é bom que as pessoas, inclusive no debate público, sejam honestas. E é claro que há muitas críticas a fazer em relação ao atual governo e há muita gente por esses motivos que eu já falei. Agora, o PT também, para falar uma palavra boazinha, também não é flor que se cheire nesse ponto. Quer dizer, eles, desde os governos anteriores de Lula, quando ele visitou vários ditadores, quando ele relativizou e minimizou várias ditaduras, depois agora passando por Dilma Rousseff também, que sempre foi uma militante radical nas suas posições ideológicas, e também essa semana não está se falando tanto, ela disse que a China é uma luz admirável para um ocidente decadente, entendeu? Então a China é modelo de democracia. Também não sofreu na mão da ditadura militar, inclusive tortura. Então exatamente. Chamar a atenção. Não existe ditadura boa, né? Não Exatamente. É porque a ditadura é dos meus amigos que ela é melhor do que a outra, né? Você acabou de tocar no ponto mais importante. Tem um filósofo britânico, que é um dos grandes autores da história sobre conservadorismo, Roger Scruton. Ele dizia o seguinte, que a democracia é o governo onde você topa ser governado por quem você não gosta. Ou seja, você aceita o resultado das eleições. E algumas vezes vai ganhar o político que você apoia, às vezes vai ganhar o político que você não gosta. Mas você, como democrata, aceita o resultado e, se for o caso, vai de uma maneira ordeira para a oposição, vai fazer uma oposição democrática e lutar para voltar ao poder, ou você, ou o político, ou o movimento que você apoia. Então não existe, e esse é o ponto mais importante, foi o que você lembrou, não existe uma ditadura do bem, uma ditadura defensável. Ou você é fechado com a democracia, seja ela de esquerda, de direita, de centro, do que for, ou você é apenas um ditador que está defendendo a democracia a ditadura dos seus amigos, dos seus correligionários. Então, Lula foi muito infeliz na sua fala, ou muito revelador, e um ano da eleição é muito importante, porque como ele está no poder já há muitos anos, às vezes as pessoas vão esquecendo, e esse é um país de memória curta, às vezes a gente vai esquecendo alguns acenos que ele fez a ditadores no tempo dele, não só em Oriente Médio, na Europa, mas também aqui na América do Sul, e é um contraponto importante na hora que o eleitor for escolher seu candidato.